A paz do Senhor, amados e queridos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Faz, nossa sede aqui em Santa Luzia e as nossas congregações em Juiz de Fora, também a nossa congregação em Rio Novo. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os amados irmãos nesse dia maravilhoso que Deus está nos concedendo. Quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos acerca de um assunto que, a bem da verdade, eu pretendo estar desenvolvendo com os irmãos nos próximos devocionais pastorais acerca de Deus. Eu entendo que no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender um pouco mais o que a Bíblia nos ensina acerca de Deus, porque compreendendo algumas coisas que a Bíblia nos ensina acerca de Deus, nós vamos também compreender melhor o seu modo de agir, nós vamos compreender melhor a realização dos seus planos, a sua vontade, a sua soberania, a sua providência, os seus cuidados, seu amor, a sua bondade, e também como entender Deus, o seu agir, em um momento difícil como nós estamos todos, a humanidade toda, está vivendo nesse momento. Então eu entendo que precisamos, sim, nos aprofundar um pouco acerca do conhecimento que a Bíblia revela para nós acerca de Deus. E eu quero ler, então, em Romanos, capítulo de número 1, versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Nós bem sabemos que Deus, ele se revelou ao homem de 3 formas, como a Bíblia assim nos orienta. Nós temos a revelação natural de Deus, que é através da natureza, que é o texto que nós lemos aqui. Deus, ele se revelou ao homem através da sua criação. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus. Isso quer dizer que quando nós olhamos para o universo, olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, olhamos para a lua, para o sol, para a natureza de um modo geral, a sua criação, a leitura que nós fazemos quando nós fazemos uma contemplação da natureza é que de fato há um Deus nos céus que criou todas as coisas. Ou seja, as coisas que existem, as coisas criadas, elas apontam para um Criador. Nós entendemos que há um Deus nos céus que de fato criou todas as coisas. E não somente criou, mas ele projetou, ele trabalhou de tal forma, com detalhes, com cuidados específicos, a tal ponto que a sua criação, ela expressa a existência de um Deus perfeito, de um Deus soberano, de um Deus que é um ser também pessoal, não é uma força, como muitos imaginam Deus, mas é um ser pessoal, é um ser que possui atributos que nós conhecemos, que identificam um ser como sendo um ser pessoal. Deus é um ser inteligente, Deus é um ser sábio, Deus é um ser que tem sentimentos, enfim. E tudo isso é revelado na sua criação. Então, ainda que um homem não tenha um conhecimento profundo acerca de Deus, ainda que ele não conheça ainda na sua totalidade, como poderia conhecer, na totalidade, eu digo, numa totalidade suficiente para ele compreender a realidade de Deus, porque talvez ele não tenha acesso às Escrituras,
nunca tenha ouvido um estudo bíblico sobre Deus, mas ao olhar para a criação, ao olhar para a natureza, ele realmente é convencido de que há alguém, há um ser por detrás de tudo isso. As coisas não puderam vir, como muitos imaginam, por um acaso, por um acidente cósmico, né? Ou as coisas não surgiram por um processo pelo processo da evolução, mas como diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós sabemos que houve um princípio e houve uma criação. E se houve uma criação, há um Criador, há alguém que idealizou toda esta criação, há alguém que projetou toda esta obra que foi originada, que foi criada. E esse alguém é Deus. É o Deus que a Bíblia nos revela. É o Deus que a Bíblia nos faz conhecer, né? Diz para nós que Ele é real. Então, a natureza é o primeiro meio pelo qual Deus se revelou ao homem. Mas nós temos também um segundo meio de revelação, que é a Escritura Sagrada. Deus se revelou através da sua bendita palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras e pelos profetas, né? Ele falou de muitas maneiras, ele se revelou de muitas maneiras e ele se deu a conhecer a humanidade por intermédio da sua palavra. Os profetas que profetizaram, que falaram acerca de Deus. Nós temos a revelação de Deus escrita, né, no Antigo e no Novo Testamento. Então, ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos o conhecimento escrito acerca de Deus suficiente para nós o conhecermos e desenvolvermos um relacionamento saudável com Ele. É claro, nós entendemos que, como eu acabei de afirmar, é uma revelação de um conhecimento suficiente para nós aqui. Porque nós entendemos, e eu creio assim, que quando chegarmos no céu, muitas outras coisas nos serão mostradas por Ele, se Ele assim quiser nos revelar. Claro, Ele é soberano. Um Deus infinito, um Deus que não pode ser compreendido, totalmente compreendido por palavras humanas. Então, há de se esperar que no céu o nosso conhecimento, tendo já sido ampliado, aperfeiçoado e agora no estado de glória, estaremos num nível espiritual e seremos capazes de compreender em glória e na glória, né? Com o corpo glorificado, incorruptível, e numa situação, numa posição agora totalmente numa realidade espiritual, na presença de Deus. Então nós poderemos sim compreender muito, infinitamente melhor aquilo que hoje ainda estamos engatinhando no escuro para tentar descobrir acerca de Deus. Mas, por ora, enquanto nesta vida, nós temos o suficiente nas Escrituras para compreender Deus, né? Para nos relacionar saudavelmente com Ele. Temos o suficiente. Não precisamos de nenhuma outra revelação escrita, nenhum outro acréscimo nas Escrituras para nos dar esse conhecimento. Então a palavra é o segundo meio de revelação, as Escrituras Sagradas. Deus se revelou a nós, ao homem, por intermédio das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e que nos fornece o conhecimento que precisamos acerca do Criador. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 1 ainda nos diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes,
aos pais, pelos profetas, que nesses últimos dias nos falou por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Bem, então nós entendemos aí que a terceira revelação, o terceiro meio de revelação de Deus foi por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele foi a encarnação de Deus. 100% homem e 100% Deus. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. O versículo 18, no mesmo capítulo 1 de João, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas certa ocasião, Filipe, em João capítulo 14, propõe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Isso quer dizer que compreender Jesus é compreender o Pai. Entender o Filho é entender o Pai. Porque quando diz em João capítulo 3, versículo 16, acerca do Filho unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito ali significa alguém da mesma espécie, da mesma essência e da mesma natureza. Isso quer dizer que Jesus, ele é da mesma essência, da mesma espécie e da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo. Aí nós compreendemos a doutrina da Trindade. Não são três deuses, mas são três pessoas que participam da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma essência. Isso quer dizer que Jesus, então, ele foi, como diz Paulo aos Colossenses, a expressa imagem de Deus. Paulo diz isso no capítulo 1 em Colossenses. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele é a plenitude da divindade, como diz lá também. Então, Deus se revelou, primeiro, através da natureza. Deus se revelou através das Escrituras. E Deus se revelou através do seu Filho. São as três revelações absolutas de Deus. Mas existe uma maneira ainda, meus irmãos, que nós precisamos compreender, que é um meio pelo qual nós vamos agora conhecer a Deus no que diz respeito ao seu modo de ser, ao seu modo de agir em relação à criação de um modo geral e também a maneira como ele age em relação aos homens, aqueles que trazem consigo a sua imagem e a sua semelhança. Então nós precisamos agora mergulhar neste oceano de conhecimento, que são os atributos de Deus. Eu entendo que é conhecendo os atributos de Deus que nós teremos a possibilidade de um aprofundamento no conhecimento acerca de Deus. Porque Deus, ele é conhecido através dos seus atributos, daquelas qualidades que são inerentes a ele, os chamados atributos incomunicáveis, que fazem parte da sua natureza íntima. E aqueles atributos que são vistos através da natureza, da criação, e os atributos comunicáveis. Comunicáveis porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, traz consigo um reflexo da imagem de Deus, reflexo por causa da entrada do pecado no mundo e que maculou esta imagem de Deus no homem. Então o homem hoje, ele consegue expressar apenas um lampejo, um reflexo dessa imagem gloriosa de Deus nele. Mas o homem é capaz, de exercer durante a sua vida alguns em proporções infinitamente menores, é claro, em relação a Deus,
mas ele vai conseguir reproduzir sim alguns desses atributos comunicáveis de Deus. Não vou entrar agora no mérito, na discussão, no desenvolvimento do tema, porque é sobre isso que nós estaremos falando. Então, nos nossos próximos devocionais, eu vou estar falando sobre os atributos de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você, se você ainda não conhece, você vai ter assim uma oportunidade de um desenvolvimento, de um conhecimento maravilhoso acerca de Deus. Acompanhando esses nossos estudos aqui, nessas nossas transmissões online. E você que já conhece, eu tenho certeza que, partindo do princípio que o saber não ocupa espaço, então você terá a oportunidade de um aperfeiçoamento e relembrar, né, alguns desses atributos maravilhosos de Deus. E através deles, com certeza, nós vamos conhecer um pouco mais o Senhor, né? Vamos conhecer mais acerca de Deus, para que então possamos conhecer melhor o próprio Deus. Qual é a diferença? Há uma grande diferença. Alguém pode conhecer muito acerca de Deus e não conhecer Deus na experiência pessoal. Quando o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o conhecimento ali não é um conhecimento teórico, teológico, escriturístico, não. Mas é um conhecimento a partir da nossa experiência pessoal com Deus. Mas como conhecer, como ter uma experiência pessoal com alguém que não se tem a menor ideia, né? Nunca se teve a menor possibilidade de um conhecimento acerca deste alguém. Então, por isso que é necessário nós conhecermos um pouco acerca de Deus através dos seus atributos, para que haja uma porta aberta, né, diante de nós, um caminho para que possamos então conhecer Deus através da experiência pessoal. E eu tenho certeza que o conhecimento dos atributos de Deus, esse estudo acerca dos atributos de Deus, abrirá portas para nós desenvolvermos um conhecimento espiritual lindo, maravilhoso, saudável com Deus, e que vai nos ajudar a compreender melhor a vida, vai nos ajudar a compreender melhor as circunstâncias, os acontecimentos e, por que não, o momento atual que nós estamos vivendo. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser, até o próximo vídeo, ok? A próxima transmissão. Hoje foi apenas uma introdução. E amanhã, então, estaremos adentrando, propriamente dito, no estudo acerca dos atributos de Deus. Não perca o próximo vídeo, com certeza você será enriquecido pelo conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, em Tua presença eu estou, e em Tua presença os Teus filhos também estão. Eu quero orar, Senhor, interceder por cada irmão, por cada irmã, nossos irmãos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, enfim, Senhor, toda a nossa membresia da nossa amada e querida Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Faz, aqueles que congregam na nossa sede, os que congregam nas nossas congregações, em Juiz de Fora ou em Rio Novo. Esta é uma palavra endereçada primeiramente aos nossos irmãos. Queremos, ó Deus, como pastor, estar contribuindo para o conhecimento bíblico dos Teus filhos, apacentando-os, ó Deus, segundo a Tua palavra, trazendo o alimento espiritual por intermédio das Sagradas Escrituras. Ó Deus, eu te peço que a Tua bênção seja sobre os Teus filhos e que esta série de estudos bíblicos que estaremos ministrando através desta transmissão online possa servir de para a edificação e o crescimento, ó Deus, espiritual dos Teus filhos, e que Ele possa nos proporcionar
um grande conhecimento bíblico acerca de quem é o Senhor, o Deus a quem nós servimos. Oramos assim, eu oro juntamente com os teus filhos, te peço essas bênçãos, no precioso nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.